A Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia promoveu no dia 1º de julho de 2020 uma formação para os professores sobre o tema Letramento Digital, Desafios e Possibilidades, com a professora e pesquisadora da Faculdade de Letras do UFMG, Carla Viana Coscarelli. Carla Viana Coscarelli é mestra e doutora em Estudos Linguísticos pela UFMG, pós-doutorada em Ciências Cognitivas pela Universidade da Califórnia e em Educação pela Universidade de Rhode Island, Kingston, e autora de vários livros. A professora Carla Coscarelli dialogou e refletiu junto com os professores sobre os desafios e as possibilidades digitais que temos nos dias de hoje na escola durante a pandemia da Covid-19. Positiva, né, do professor fica falando na orelha dos meninos, ela é pouco produtiva, né? Alguns momentos são fundamentais do professor. Peraí, gente, vamos sistematizar aqui, né? Vamos resumir a coisa, vamos organizar, né? Ou vamos dar uma instrução, né? Tudo bem, mas aquela aula de 50 minutos, a pessoa falando na orelha dos meninos, ela não funciona em nível nenhum, né? Então, ou funciona pouco, ou é pouco eficiente. Quanto os meninos são mais novos, melhor. Mais difícil ainda, né? É melhor deixar que eles façam. Isso você sabe melhor do que eu, né? Porque é muito difícil a gente manter os meninos quietinhos, sentados na carteira, falando na orelha deles. Então, se a gente não coloca eles para fazer coisas, a gente nem consegue dar aula direito, né? Então, eu fico, assim, desde a alfabetização até lá na frente, a gente tem muita coisa legal na internet que os meninos podem fazer, né? Tem joguinho, o professor não precisa ficar se matando para produzir vídeo, para virar youtuber, né? Porque tem muito material legal. Você não vai conseguir fazer um curta-metragem, por exemplo, uma animação, tão bem quanto um cineasta faz, né? A gente tem vários canais aí de curta-metragem disponíveis gratuitamente. Então, né, vamos pegar esse material que está disponível. Eu estou dando um exemplo, né, porque curta-metragem é uma coisa bonita, eu falei de animação. Tem muito material disponível, muito. Bom, ruim, né, e é bom, até ter o ruim é bom também, né, porque a gente pode mostrar para ele assim, olha, que um bom e um ruim, né? Então, por que esse aqui é bom, por que esse aqui é ruim? Vamos discutir aqui as diferenças, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente pode usar. O áudio, né? Você estava falando de usar o WhatsApp. Usar o áudio, olha que oportunidade legal de pedir os meninos para mandar áudio de alguma coisa, né? Ou cantando uma música que eles gostam e todo mundo discute aquela música, ou falando alguma coisa, contando alguma coisa da vida dele, falando de uma pessoa que ele gosta, assim, mil coisas, né? A gente pode fazer com o áudio. Perder o medo do microfone, né? Todo mundo tem medo de microfone, não sei se vocês já repararam, assim, né? Já tive várias oportunidades de ver assim, alguém chegando com o microfone, lá na Letras mesmo, vira e mexe a rádio UFMG, alguma rádio quer falar com a gente, e a maioria dos professores foge do microfone. Eu falei, gente, mas por quê? Né? Que medo de quê? Se fosse para cantar, podia ter um pouco de medo, mas para falar, né? Então, assim, por que a gente não coloca isso já como materiais para os meninos que são tão naturais quanto a nossa própria fala, né? Então, assim, dar a voz para eles, deixar eles falarem, postarem, né, produções deles, simples, coisas simples, até animação, né? Fazer pequenas animações com objetos que ele tem em casa, com celular, só manter o celular quietinho num lugar, escoradinho em algum lugar, né? Tem aqueles tripés que vendem camelô, qualquer esquina tem daqueles tripézinhos de plástico, ou mesmo escorado, e vai mexendo os objetos, mudando os objetos de lugar e fazendo uma história, fazendo uma animação, 30 segundos, coisa simples, ele pode contar uma história, né? Então, ele pode começar a história, o colega pode continuar, sei lá, olha, ideia não falta, tem mil coisas que a gente pode fazer com recursos muito simples, sem complicar, sem ter que ficar fazendo muita edição de vídeo, de áudio, nem nada, né? Fazendo o básico.
Mas o importante é que eu acho que é que tarefa que a gente vai dar para eles, né? Se for para conjugar verbo, se for para achar a oração principal, aí eu acho que não vale a pena, não. Aí você faz o tradicional mesmo, né? Que manda para ele um PDF, ele faz em casa e pronto. Né? Mas não é isso, não é isso que a gente quer, não é isso, é isso que a gente acredita. Então, acho que a gente tem que explorar os recursos. Por exemplo, tem formulários, né? No Google tem formulários que a gente pode usar. Os meninos podem fazer pesquisa. Em vez da gente fazer a pesquisa para eles podem montar um questionário, né? Falar, olha, vamos pensar aqui, sei lá, vamos dar um exemplo assim. Você é preconceituoso? Você tem preconceito linguístico? Né? Ou você é preconceito de raça? Você é homofóbico? Você é, sei lá, qualquer problema, né? Você tem medo do coronavírus? Né? Você conhece o vírus? Você sabe? Então, assim, eles podem colocar 1000 perguntas sobre o vírus e eles mesmos buscarem respostas, né? Então, assim, eu acho que essa construção do saber pelos meninos, isso aí eu acho que é uma coisa assim fundamental, né? Por exemplo, ajudar os meninos a levantar boas perguntas, a buscar boas respostas, né? Saber onde que eu vou buscar a resposta, como que eu vou organizar essa resposta, né? Vou fazer uma tabela, vou fazer um gráfico. Tanta gente chega na universidade e não sabe fazer uma tabela, não sabe fazer um gráfico, não sabe fazer um organograma. Isso é coisa que o próprio Word a gente pode fazer, né? Usar um Excel básico para somar, para fazer média. Então, são coisas que, né, para poder depois apresentar esses dados aí, usar um programa de fazer infográfico, que tem vários, super tranquilos de usar, o Canva, por exemplo, o Pictochart, que é super tranquilinho e é bonito, dá uns resultados lindos, assim, sem exigir muita coisa do usuário, né? São programas simples. Então, assim, eu acho que é legal a gente pensar com que perspectiva de ensino a gente vai trabalhar, né? Se é dessa perspectiva da construção, que eu acho que é a mais legal, né? De construir o saber, de pedir para os meninos para levantar a pergunta, virar pesquisador mesmo, né? Assim, pequenos pesquisadores. Então, vão levar, assim, desde a borboletas, né? Não sei se vocês... a minha filha, uma vez, entrou uma borboleta na sala dela, e ela era pequenininha, e acabou até que a turma dela virou a turma da borboleta, porque eles ficaram tão curiosos sobre a borboleta, e a professora aproveitou a deixa, né? Isso é uma borboleta ou é uma bruxa? Ah, fulano está com medo, a gente precisa ter medo da borboleta? Não precisa, né? Ela tem veneno, não tem veneno? O que que ela come? Aí começa aquele monte de pergunta. Eles anotaram as perguntas, depois foram para o zoológico, que tem um borboletário, não sei se ainda tem, né? Mas tinha um borboletário, né? Desenharam a camiseta das borboletas, da turma, aí virou a turma da borboleta, virou um projetão assim de borboletas, né? Música sobre borboleta, tudo de borboleta, poema e tal. Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente tem que aproveitar esse momento que a gente está um pouco mais experimentando as coisas, para experimentar esse outro modelo, que não é da página 1 à página 20, mas que é o que, que eu quero saber, que habilidades, né, gente? Não é pensar assim no conteúdo, é que habilidade, porque se eu formo um bom leitor, o conteúdo depois ele resolve, né? Um negócio que eu fico muito impressionada é por que os meninos chegam no Enem morrendo de pânico de escrever 20 linhas, não é? Depois de quantos anos de escola, a pessoa tem medo de escrever 20 linhas, tem alguma coisa errada nesse trem, não pode ser, né? Então, quer dizer, ele não leu o suficiente, ele não se sente seguro para escrever um texto de 20 linhas, 15 linhas, texto pequeno, está errado, né? Então, se a gente pensar nessa perspectiva da produção, o menino como produtor, né? Vamos ver como é que a gente pode melhorar esse texto, como é que esse texto fica mais formal ou menos formal, né? Porque essa questão da variação linguística, a gente quase que não usa muito, né?
não discute muito, é sempre o português padrão, tudo que ele vai escrever tem que ser o padrão. Poxa, eu posso fazer um trabalho de ciências e apresentar ele para um público infantil, né? Eu não vou ficar usando um português todo padrão, com mesóclises e tal, né? Igual o Temer. Eu vou usar um português normal, que é o português que a gente fala, né? Então, assim, eles podem apresentar esses trabalhos com essa linguagem mais natural, fazer vídeo explicando alguma coisa para outra turma, trocar, né? Olha, minha turma vai fazer sobre borboletas, a sua faz sobre gafanhotos, né? Que está na moda agora, os gafanhotos. E nós vamos trocar essas informações, né? Os perigos de um, as belezas do outro, etc. E nós podemos levantar as perguntas. Então, assim, minha cabeça borbulha quando eu penso nas possibilidades, né? Nas possibilidades que essa liberdade nos dá. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar. Aproveitar, por exemplo, a gente tem programas também, aplicativo, o Google Docs, né? De escrever colaborativamente, que é uma delícia você escrever, né? Hoje em dia a gente publica, né, artigos, a gente escreve planejamentos e faz tudo no Google Docs. Eu e os meninos do Redigir mesmo, a gente produz tudo no Google Docs e a gente senta, discute a ideia principal, discute o texto e tal, vê o que a gente vai explorar, como. Depois vai todo mundo para o Google Docs e papapá, todo mundo escreve, né? E a gente desenvolveu umas etiquetas de Google Docs, né? Que eu não mudo. Se a Silene escreveu uma coisa, eu não vou lá e mudo o que a Silene escreveu. Eu ponho um comentário. Silene, esse pedaço aqui eu estou achando que a gente pode explorar mais isso, mais aquilo. Ou eu acho que não está bom, aquela outra pergunta está igual. Podemos tirar essa aqui que você fez? Né? Então, assim, existem umas regras, né, de educação para a gente não brigar lá no Google Docs. E eu já testei isso com meus alunos, né? E deu até inimizade lá num dos grupos, porque tinha uma pessoa que escrevia e a outra que deletava e escrevia em cima, sem conversar, sem pedir um pouquinho de licença. Né? Então, assim, tem a questão da humildade. Tudo bem, ô Lucas, você quer mexer no meu aqui? Pode mexer, meu filho, muda aqui, troca tudo, tranquilo, né? Mas tem gente que não, tem gente que fica meio cismada, porque quem mexeu no meu queijo, né? Lembra disso? Quem mexeu aqui no meu pedacinho? Então, assim, tudo é um exercício de humildade, é um exercício de troca, de construção colaborativa, que é muito legal de fazer, né? Uma experiência sensacional quando todo mundo colabora mesmo, né? O texto vai ficando pronto, vai tomando forma, é lindo, né? No final fica todo mundo uma felicidade, porque ficou legal e ficou muito mais legal do que uma pessoa só fazendo sozinha, né? Então, a gente tenta explorar muito, também colocar os recursos, né, de imagem, né? Tem gente que gosta mais de formatação, de revisão, aí vai lá e toma mais essa frente. Tem gente que gosta de começar o texto e, né, organizar. Então, cada um faz o que acha que dá conta, né? Então, esse trabalho de equipe, onde cada um assume um papel, né? Eu acho que é super legal também de pensar. Essa questão do feedback, né, da nota, da avaliação, que sempre pega, né? Pô, mas como é que eu vou dar nota? Como é que eu vou avaliar esses meninos? Eu acho que se a gente tem claro o que a gente quer que eles façam, né? Se a gente tem claro o percurso que eles fizeram para chegar, essa avaliação ela é simples. A gente não precisa ficar pensando em nota, né? Fulano é nota 5, fulano é 5,5, fulano é 6, né? Tudo esse processo não é uma questão de nota, é questão de quanto que a pessoa conseguiu fazer, né? De quanto que ela se envolveu ali, do tanto que ela aprendeu. Né? Tem menino que sai de quase nada e chega num patamar que você fica, poxa vida, como é que esse menino aqui mudou de lugar? Como é que você dá nota para isso? Né? Mesmo que ele não tenha chegado no mesmo lugar do outro, que o outro era bom, mas ficou lá,
né? Não mudou de patamar, o fulaninho mudou de patamar. Então, assim, não é a questão da avaliação, eu acho que é mais da gente ver assim, o que eu preciso, é uma sondagem, né? O que eu diagnóstico mesmo, assim, o que eu preciso, o que eles precisam saber, o que está falhando, o que está difícil, e como é que eu posso ajudar, né? Porque se todo mundo fizer um pouco né, fizer essa construção junto aí, essa construção coletiva, todo mundo vai mudar de patamar, né? Aí a nota vira só uma formalidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar essas situações assim do que vai motivar esses meninos, né? Uma vez eu fiz umas experiências com meus meninos na graduação. Vocês sabem que tudo que usa na alfabetização dá para usar na graduação, né? Eu peguei um avatar, um programinha desde de fazer avatar. Aí cada um tinha que fazer seu avatar, mas não podia mostrar para o colega, não. Aí ele fazia o avatar, depois ele ditava o avatar para o colega. Ele descrevia, olha, meu avatar é louro, tem barba, né? É magro, tem bigode, o bigode é assim, assado. Então eles tinham que descrever. Aí o colega ia montando o avatar. Quando acabava, eles mostravam o avatar para ver se estava igual. Se tivesse muito parecido, é porque a descrição foi boa. Se tivesse muito diferente, é porque a descrição foi péssima. Né? Então, eles tinham que fazer a descrição de novo, ou pensar uma outra descrição, um jeito de fazer o colega fazer o avatar mais próximo possível, né? Então, assim, é uma brincadeira em que eles veem que o outro não está enxergando o que ele está enxergando. Se você não for muito preciso, o outro tem lá 15 bigodes. O bigode é enroladinho, o bigode é reto, o bigode é grosso, o bigode é fino. Então, se você só falar bigode, vai dar errado. Né? Não vai ser o mesmo avatar. Né? Se você fala que é só louro, pode ser louro, cabelo curto, cabelo comprido, cabelo anelado, cabelo liso. Então assim, aí eles percebem que o outro não está pensando exatamente o que ele pensa. E aí ele vê que ele tem que ser mais detalhado, né? E assim eles, a primeira vez é geralmente lastimável. A segunda vez é 100%. 99% acerta, né? Porque eles começam a prestar atenção nisso. E a avaliação do processo aí é o desenho que o outro fez, né? O avatar que o outro construiu com base. Não é minha nota, seu avatar é nota 7, nota 8, mas é o que o outro fez, né? E a possibilidade de fazer de novo. Vamos tentar de novo, vamos fazer até acertar, né? Um outro exemplo bacaninha que eu fiz com meus meninos uma vez também, nossa, tem um monte aqui que eu anotei, mas sabe, não sei se você já viu, tem uns programinhas de fazer pizza, de fazer hambúrguer, né? Aí eles iam fazendo as coisas e depois a gente discutia o valor nutricional. Se você comer pizza todo dia, o que você colocou na sua pizza, o que você colocaria, né? Fazer receita de pizza, trocar receitas. E aí a conversa vai andando, vai para a nutrição, vai para a receita culinária, vai para tudo. Vai, né? Um outro que eu acho que funcionou muito bem e que eu faço até hoje lá com meus meninos da graduação, tem uns joguinhos, tem um do Tom, vou dar um exemplo desse do Tom e Jerry, mas tem vários desses que vocês devem conhecer bem. Que é do Tom e Jerry, né, que é o gato e o rato, e o Jerry ele tem que pegar um queijo, e para ele pegar o queijo ele tem que construir uma ponte. Essa construção da ponte, ela começa simplesinha, é só colocar um palito de fósforo. Depois a ponte vai ficando mais complexa. Então, a cada nível, e se ele construir a ponte de uma forma que ela caia, o Jerry está lá embaixo, aliás, o Tom, né, o gato está lá embaixo e come ele. Então, a ponte tem que funcionar para ele conseguir pegar o queijo e não ser perseguido pelo gato, né? E aí tem várias questões de física e de equilíbrio e tal, e eles têm que ir construindo. O que eu faço com meus meninos, eu falo, olha, vocês vão fazer um manual desse jogo até o 5º nível. Aí dependendo do tempo, né, que eu tenho, 5º nível, 4º nível, etc.
E aí, mas o manual tem que ser feito de uma forma que a pessoa que for seguindo esse manual não erre nenhuma vez, não caia, não morra nenhuma vez. Sabe? Então, eles têm que ir detalhando. Olha, você vai colocar o palito de fósforo aqui, a gominha ali, o clipe assim assado, detalhado. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E a avaliação dessa atividade é alguém, eles vão trocar, né? Geralmente eu dou 2 jogos, metade da turma faz um, metade faz outro, depois eles trocam. Aí cada uma testa, né, o manual do outro. Metade testa o manual da outra metade. E aí eles vão vendo, nossa, já caí aqui no segundo nível. Esse manual tá ruim, devia fazer isso e isso. Pô, ele não me falou que tem que fazer aquilo. Então eles consertam. Agora você vai consertar o manual, porque o manual tem que ficar 100%. Sabe? Então, assim, nessa brincadeira, eles vão aprendendo a fazer manual, vão aprendendo a descrever com precisão, né? E vão aprendendo coisas de física lá, porque o jogo é todo de física, né? De equilíbrio e tal. E uma última que eu queria compartilhar com vocês aqui, que é geralmente linda de arrepiar os cabelos, que é de selfie, que é uma atividade que está até lá no Redigir, e que eu peço para eles, primeiro eles mostram as selfies que eles têm no celular, sabe? Assim, ou pegam selfies que estão no Facebook, nessas redes sociais e tal, e aí eles vão analisar o que essa selfie mostra, né? Ah, fulano tá na praia, fulano tá aqui, tá todo feliz, fulano tá dançando, fulano tá com os amigos, tá na festa, né, e tal. Todo mundo feliz, tudo lindo, bacana, só lugar legal, né? As pessoas, situação bacana, todo mundo arrumadinho, com os cabelinhos bonitinhos, maquiado. E aí depois a gente tem uma paródia da música dos Beatles, do Help, que chama selfie. E aí eles falam, selfie, eu quero tirar selfie. Aí ele vai tirar selfie até na padaria, até com pão, até no caixão. Aí ele é uma zoação total. E ele fala uma hora lá, mas partiu rachar uma lenha, ninguém quer. Né? Ninguém mostra o carnê que tem que pagar. Ninguém. E aí ele vai mostrando que a selfie é só o lado bom, mas que tem um lado, né? Um outro lado que ninguém quer mostrar. Então a gente discute essa música, né, essa paródia, e depois eles têm que fazer uma selfie deles, pensando como é que ele pensa nele daqui a alguns anos, né? Como é que ele pensa nele no futuro, ou como é que ele... Aí a gente dá liberdade para eles fazerem outras opções, se eles quiserem, né? Como é que eles pensam a vida profissional deles, ou como é que eles se veem no futuro, ou como é que eles gostariam, o que eles gostariam que a selfie dele mostrasse sobre eles, porque eu já tive, essa atividade, ela partiu de uma vez que eu estava dando, a gente dá uns cursos online lá na Letras, né? E eu tinha um tutor, e o tutor mandou uma foto sem camisa, sabe, a fotinha dele lá. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu tive que falar assim, olha, fulaninho, essa foto tá linda, realmente você tá gato. Mas você aqui é um tutor, você não pode colocar uma foto sem camisa, né? Como tu se apresentando como tutor. Imagina, eu colocar uma foto aqui, né, de biquíni, né? Ninguém ia querer ver isso. Então, assim, olha, não é um lugar adequado, né? E aí apareceu essa ideia da selfie, de que como que aquela foto, ela diz quem é você, né? Como você se apresenta. Então, tem essa questão da adequação, né? De como que essa foto vai espelhar o que você é, o que você quer mostrar, e também como é que ela pode... questão do respeito, né? Você não pode colocar uma foto, a gente cai nessa questão de eu não vou postar uma foto do fulano numa situação não desejada por ele, ou numa situação delicada, né? Então, assim, essa questão da permissão, eu vou tirar uma foto, né, com a Andréia, ou com o Eber, eu vou tirar essa foto, mas será que a Alcione vai deixar? Vai gostar de eu postar essa foto? Porque ela está aqui com o olho fechado, com a boca torta, né? Então, assim, o que eu posto? Né? O que é legal postar?
pedir autorização para postar. Então, assim, sabe, tem um universo imenso de questões aí, tanto da identidade, né, de quem sou eu, como que eu me mostro, né, que aparência eu estou querendo, que valores, né, eu estou demonstrando aqui, e quanto do outro, de respeitar o outro. Eu não vou tirar uma foto sem autorização e postar uma foto sem autorização daquela pessoa e tal, né? Do direito autoral e tudo. Então, assim, tem um universo enorme de coisas, né, de ética e tal, para a gente discutir. Então, assim, tem mil coisas interessantes. Fazer fotonovela. Os meninos adoram tirar foto, né, gente? Eles adoram. Tem uns aplicativos para colocar balãozinho nas fotos. Editor de foto é o que mais tem. Então, fazer uma foto, pegar um conto, por exemplo, ou uma música, e fazer uma outra versão. De repente, a música é a fala do homem, aí você pega a fala da mulher. Então, como é que a mulher. Nós acabamos de fazer uma agora. Eu adoro essas coisas de fazer atividade, né, gente? Sabe aquela música da Rosa? Tu és estátua, tu és divina e graciosa, estátua majestosa, tá, amor? Aí nós pegamos essa letra e aí trabalhamos, tá? Porque ela tem um monte de palavra que os meninos, que a gente não conhece, ninguém usa mais, né? E aí depois a gente pediu para as meninas, né, para eles fazerem uma versão da resposta, né? Agora você é essa mulher e você vai responder, porque a mulher ali, ela é aquele objeto, ela é uma estátua majestosa, né? Ela é aquela coisa para ser apreciada e que, pô, como estátua, ela vai ficar calada, quieta, né? Petrificada, e o homem é que é o ser que age em tudo, né? Que aprecia, e ela, de repente, não tem nem sentimentos, porque ela é uma estátua. Então, a gente pediu para eles fazerem a versão feminina, né? Como é que a mulher responderia, né? Uma mulher de hoje responderia a esse texto, né? Então, assim, dá para fazer, né, com essa resposta, eles podiam fazer em forma de áudio, de vídeo, de fotonovela, né? Contar o relacionamento deles, ou ela aceitar a proposta dele, ou ela recusar a proposta dele, né? E isso pode ser feito de diversas formas, né? A gente não precisa só pedir para ele, escreve aí um texto só verbal, né? E você vai corrigir os erros de português, né? Tem um mundo de questões aí, de feminismo, de respeito à mulher, de valorização, né, de pensar esse universo feminino em relação ao universo masculino. Então, assim, mil questões para discutir e mil formas de manifestar isso, seja em áudio, seja em vídeo, seja em quadrinhos, animação, fotonovela, música, cantando, paródias, né? E a gente não precisa ficar preso ao texto verbal, muito pelo contrário, né? Com um pouquinho de tecnologia, com o celular, a gente resolve essa paradinha, né? Então, assim, falei demais, né, gente? Tem muitas ideias, assim. De repente, a gente podia ir conversando aí, o que vocês acham, o que vocês já fizeram, o que vocês já testaram, né? O que já deu certo, o que já deu errado. Porque muita coisa também dá errado, né? A gente vai com a maior boa vontade, com cheio de amor para dar, e de Ô, repente... Carla, eu posso fazer uma pergunta? Pode e deve. Voltando à questão da avaliação, acho que hoje um grande problema que a gente, professor, tem na escola, em sala de aula, é conciliar os processos de avaliação, né? Porque no final do ano a gente tem que fechar a nota, tem que fechar diário, tem que dar lá 60 para o aluno passar, né? Enfim. Mas também tem a questão da avaliação do aluno enquanto indivíduo e também das suas limitações, suas necessidades, né? E aí parece que tem um abismo que separa essas duas avaliações. Se eu avalio o aluno conforme as individualidades, as necessidades dele, talvez essa avaliação não consiga se integralizar à avaliação dos 100 pontos que eu tenho que distribuir ao longo do ano, né? Só que no olhar do professor, eu sempre penso assim, né? Essa avaliação de número, de dar tantos pontos, de passar de ano, ela faz parte do processo, né? Infelizmente, né? Ela está aí dada para a gente. E ela também é usada para algum parâmetro aí, né?
de avaliação da escola, das turmas, da educação no geral, enfim. Mas a avaliação anterior a essa avaliação do aluno, eu sempre vejo ela como a mais necessária, porque eu não estou pensando se ele alcançou 60% da nota, né? Eu estou pensando, ele alcançou aquilo que ele poderia alcançar dentro da realidade dele, né? Só que aí, como é que você vê essa relação? Como é que a gente consegue chegar num consenso de eu conseguir avaliar o aluno dentro das limitações dele, mas ainda assim levar em consideração essa avaliação tão fechada, tão burocrática, tão pautada em fez exercício, ganhou ponto, passou de ano? Nossa, essa pergunta é boa, Lucas. É um conflito, né? Esse negócio de número, de quantificar a pessoa, me dói muito sempre. O que eu normalmente faço com meus meninos são da graduação, né, gente? Então, eu não sei se realmente isso se aplica a vocês, mas eu acho que sim. Primeiro eu falo com eles, olha, todo mundo tem 100 pontos. Agora você tem que ver, é igual game, você começa o game com todas as vidas, né? Mas você vai perdendo vida dependendo do que você vai fazer, né? Mas eu gosto muito de dar uma segunda chance. Eu raramente dou prova, porque a prova ela é uma oportunidade única. Você faz, acabou. Você não tem a opção de refazer. Então, eu prefiro avaliar os trabalhos. E se o trabalho está ruim, eu volto para a pessoa assim aqui, olha, não está bom por causa disso, disso, disso. E tenta de novo aí, melhora esses pedaços aqui, né? Refaz aí para nós, traz para mim na próxima semana, sabe? Porque eu acho que é isso que vai mudar a pessoa, porque ela tirar uma nota ruim, sem ter oportunidade de refazer, e pelo menos de tentar consertar, para mim não faz o menor sentido, né? Para mim, o sentido da avaliação, ele é sempre diagnóstico. Eu vou ver o que você não dá conta e vou te ajudar. É o Vygotsky que eu adoro, né? Eu vou te ajudar, eu vou ver aqui o que eu posso fazer para te ajudar. Então, eu vou te dar dica, eu vou te dar um outro modelo, eu vou te, né, mostrar um outro caminho, pensar uma outra possibilidade junto com você, ou tentar reconstruir com você, e te dar a oportunidade de refazer, né? E aí, certamente, com essa oportunidade de refazer, você vai melhorar. Aí, assim, comigo, só toma bomba quem realmente não quiser fazer mesmo. Se a pessoa não fez nada, não quis fazer, aí ela toma bomba. Mas se ela quiser passar com 100, ela vai passar com 100, né? Mas é trabalhoso isso, né? É trabalhoso porque a gente tem que pega, volta, tem trabalho que vai e volta 3 vezes, né? Mas no final das contas é muito legal você ver uma pessoa que estava com o texto sofrível. Por exemplo, a gente tem uma disciplina que é de texto acadêmico. Então, é uma disciplina do início da maioria dos cursos da UFMG. É muito bonitinho, você vê os meninos entrando sem ter uma ideia do que é um artigo, do que é fazer referência bibliográfica, de como citar o texto do outro, né? Coisa que o ministro, ex-futuro ministro, que não foi, mas devia ter sido, nem foi, né? Não fez no trabalho dele, né? Que é de suma importância no trabalho acadêmico você citar as fontes. Você pode pegar a fala de todo mundo que você quiser, mas você cita e fala de onde você tirou, né? E existe um jeito de fazer isso. Existe uma construção daquele texto, da lógica, né, do texto acadêmico, do projeto de pesquisa, do resumo para congresso, etc. E a gente vai construindo com os meninos, sabe, esse texto acadêmico, e é muito legal, porque eles começam fazendo coisas assim, sem citar fonte nenhuma, sem falar nada. Eu que acho. Calma, você não pode achar. Essa informação, se você falar, os professores são péssimos. Espera aí, como é que os professores são péssimos? Onde está esse dado? Quem fez essa pesquisa? Com base em quê? Né? Aí ele vai vendo que não é bem assim, que ele tem que tirar essa informação. Então então vai lá e comprova que os professores são péssimos. Se você conseguir comprovar, beleza, você tem um artigo aí no final. Carla. Então, essa construção ela é legal, e a gente vai vendo, quando refazendo esse texto, como é que eles chegam no final, final de um semestre, né? Bem bacaninho, escrevendo bem bonitinho um projeto e um relatório de pesquisa.
Diga, quem estava chamando aí? A próxima pergunta vai ser do Rogério. Aí eu vou pedir para as pessoas que estão na sala com a gente para fazerem inscrição no chat, que a gente vai seguindo a sequência de fala. Faz pergunta difícil não, hein, gente? Nossa, eu estou adorando a sua fala, Carla, porque com um bom humor, com uma leveza, com uma simplicidade para tratar de uma questão que é tão complexa, né? Assim, o momento que a gente vive, uma complexidade de muitas faltas de resposta de nossa parte, né? Afinal de contas, nós temos muito mais dúvidas do que certezas, né? Para lidar com toda a situação nova que se apresenta e que a gente já deveria ter aprendido, como você bem citou no comecinho, há muito tempo, né? E estamos tendo que aprender agora toque de caixa. Mas eu só queria chamar a atenção, desculpa, tá, gente? Trabalho em casa já vi, né? Só queria chamar a atenção para um ponto importantíssimo que você colocou. Nós, durante muito tempo, ficamos num embate, né? Da luta contra a tecnologia, né? O uso dos meninos usando a tecnologia dentro de sala de aula, aquela briga do professor com o menino com o celular, né? Tira esse celular, desliga esse negócio, não vamos usar agora, não é hora de usar. E agora a gente está tendo que fazer justamente o oposto, né? Usa o celular. Ironia do destino, né, Rogério? Pois é, a gente precisa dele agora. Como que você não tem acesso? A gente sabe dessa realidade também, muitos não têm. E às vezes nós nem nos mostramos sensíveis, né, a essa desigualdade quando um usava e o outro não usava na sala de aula, e agora a gente está percebendo que alguns não têm acesso e deveriam ter. O que era um direito, né, que a gente não percebeu ali naquele momento. Mas eu só queria que você destacasse um pouquinho mais para a gente a questão do ouvir o estudante, né? Nós até agora temos feito muito trabalho, a professora Ângelo, né, que é nossa secretária, tem destacado muito isso, da importância de, primeiro, estarmos tranquilos, calmos, porque é uma situação que a gente tem que planejar muito antes para não sermos injustos, porque a nossa escola é inclusiva, né, deve ser muito. Mas a gente tem produzido muitas coisas, né? Professores têm produzido muito vídeo, muita atividade e tal, mas é importante demais que a gente também abra espaço para ouvir os estudantes, né? Receber deles a vivência que eles estão tendo nesse instante, até para que eles nos ensinem, né? Esses meninos têm muita coisa, muita facilidade, como você colocou, para lidar com essa tecnologia quando acessível, para que eles nos ensinem ferramentas que já usam e que poderiam ser extremamente úteis. E o fato do acesso, quem sabe a gente não consegue fazer como, usar uma metáfora aqui, como o próprio vírus, né? Deixar que, de forma invisível, as ideias se proliferem, né? Como está acontecendo com o vírus, infelizmente, mas deixar que aqueles que têm acesso também divulguem para os outros, eles com certeza vão encontrar alguma saída melhor do que não atingirmos ninguém, né? A gente tem que começar. Mas eu queria só que nos colocasse, por favor, essa questão do ouvir, principalmente lembrando daqueles que são jovens e adultos, e que o processo de alfabetização, letramento à distância se torna um pouco mais complexo e a gente tem que usar outras metodologias que não só o texto formal, a leitura certinha. Obrigado. Não, Rogério, muita coisa legal que você falou aí, hein? Primeiro eu queria falar do seu gato na janela, que estava extremamente poético no início. Ele saiu daí, mas estava poético, estava lindo. Não, se ficar Ele mais um prestou atenção. São vários, tá? Mas você falou de uma coisa muito interessante, né? A gente não teve sensibilidade para pensar o celular, né? E as várias questões que ele apresentava para a gente, né? Eu sempre falei, gente, vamos aceitar o celular para trabalhar com uma educação digital,
né? Porque as pessoas, não, a gente precisa, a questão das etiquetas, né? A gente precisa pensar numa educação digital. Por exemplo, você está no cinema, a pessoa está ali do seu lado com a tela ligada, luminosa, falando no celular, né? Poxa, é uma questão de educação, e não é só para criança, não, é para criança, para adulto, para todo mundo, né? Sei lá, no elevador, você está ali no elevador, a pessoa falando alto, gritando com o outro, discutindo, né? Assim, então, são tantas cenas que a gente já viu com celular, né? Até de gravar, de filmar o outro sem autorização, e de perturbar também, né? Em muitas situações. E tanto é que nos teatros, né, tem que pedir, pelo amor de Deus, para o povo desligar o celular, e no meio do show, do concerto, sei lá, o celular de alguém toca. Eu já vi gente dando palestra, parando no meio da palestra para falar, atender o celular. Sabe, se não, pode acontecer, gente, né? Tudo bem, acontece, esqueci de desligar, mas desliga. Mas a pessoa, o próprio palestrante, gente, atendeu o celular no meio da própria palestra. Eu vi isso. Eu falei, meu Deus, falta uma educação digital aí, falta uma educação, né, para os usos da tecnologia, pensar sobre, né? E eu acho que o celular é uma maquininha tão sensacional, tão bacana, que quando é que a gente ia imaginar? Vocês são jovens, mas como é que eu ia imaginar que eu ia ter uma filmadora, um gravador dentro do meu bolso, numa coisa tão pequenininha, né? Que eu ia poder fotografar tudo, registrar tudo, gravar tudo, editar minhas imagens, escrever, mandar tudo, fazer tudo nessa coisa tão pequenininha, né? Que vai comigo para todos os lugares. É muito sensacional isso. E é realmente uma ironia do destino, né? Porque a gente não deixou o celular entrar na sala e ele é o que a gente tem hoje. Porque por causa do celular, muita gente, inclusive, desfez de computadores. Não tem, muita gente não tem computador mais, já teve e não tem mais, que é uma pena, porque eu acho que o computador, ele, para produção, né? Para produção, o computador não chega, o celular não chega aos pés do computador, né? Para você escrever um texto, editar uma imagem, o computador é muito melhor. Mas muita gente achou que o computador estava inútil, porque podia fazer tudo no celular, né? Então, assim, é uma ironia mesmo do destino que a gente hoje tem essa máquina que a gente proibiu deixar entrar na escola, né? A gente proibiu de entrar, e hoje é com ela que a gente tem que contar. Mas é bom para a gente ficar esperto, porque, na verdade, nós não deixamos tecnologia nenhuma entrar, né, gente? Nós não deixamos gravador, o videocassete foi o que entrou mais, assim, né? Foi o que mais entrou, mesmo assim, para reproduzir, e não para fazer, né? O computador entrou pouco, o celular a gente não deixou entrar, e é uma pena, porque é um know-how que a gente tem que aprender a usar, né? E podia ser explorado bem, sempre. Agora, ouvir os meninos, eu acho que essa palavra é fundamental, né? A gente sempre acha que o professor tem que falar, mas eu acho que a gente tem que ouvir. Os meninos, quando a gente joga a bola para eles, eles vêm com cada coisa tão sensacional que você fez, meu Deus do céu, eu tenho mais que ficar calado mesmo, não tem que falar nada não, né? A gente tem que discutir as coisas com eles, mas passar a bola, porque a produção tem que ser deles, né? Tem uma questão, às vezes, que é um pouco complexa e, às vezes, até estranha, da gente chamar de nativos digitais, né? A gente não pode pensar que eles sabem tudo, não. Eles sabem muito pouco. Eles sabem tirar foto, eles sabem mexer nas redes sociais, mas eles não sabem um monte de coisa. Aí eu acho que aí é o nosso papel, né? Orientar essa produção para que essa produção atinja um nível legal, né? Um nível interessante, de profundidade das discussões, de problematização, né? De questões éticas, e mesmo de conteúdo, né?
por exemplo, a bagagem cultural dos meninos, né? De todo mundo, eu acho que a bagagem cultural de todo mundo, ela precisa sempre ser, como é que fala, assim, a nossa cestinha pode ser sempre, a gente pode enchê-la de coisas sempre, né? Se eu conversar com o Lucas, eu tenho certeza que o Lucas vai me falar de um monte de textos e livros e músicas que eu nunca ouvi na minha vida, né? Eu conversando com o Rogério vai me falar um monte de coisas que eu nunca ouvi na minha vida, e por aí vai, né? Porque cada um gosta de um estilo, cada um aprofundou numa coisa, e essa troca é que é bacana, né? Os meninos, eu gosto muito de pedir meus alunos para me mostrar música, me mostrar textos que eles leem, porque aí eu vejo coisas, escuto coisas que eu jamais escutaria, né? Então, eu acho que esse aumentar o repertório, e não é só mostrar a música, né, gente? Não caiu meu trem aqui. É discutir com eles. Se ele mostrou a música, né, de repente lá o Pedro me mostra uma música, eu falei, ô Pedro, mas você prestou atenção aqui que essa música fala disso, fala daquilo, né? Né, como é que você entendeu esse pedaço aqui? Porque várias vezes eu já vi meus alunos falando assim, nossa, professora, eu não tinha prestado atenção, eu acho a música legal, mas eu não tinha prestado atenção na letra, né? Olha, eu nunca tinha reparado que essa música fala isso, né? Então, assim, aprofundar, eu acho que o papel nosso de professor é ajudar os meninos a aprofundar nos textos, né? Olha, você já ouviu essa outra música? Ela também fala desse tema que você está falando aí nessa, mas de uma outra perspectiva. Vamos comparar essas duas, né? Ou com o que você concorda, ou com que argumentos a gente pode aceitar ou rejeitar isso, não é? Assim, aprofundar. Eu acho que o papel do professor é ajudar o aluno a aprofundar, mas dar voz para eles é sempre sensacional, porque a gente aprende, a gente cai na real de que somos todos humanos, né? De que muitas vezes os meninos têm problemas ou têm experiências muito mais aprofundadas do que a da gente, né? Que eles sofrem coisas assim que a gente fica, poxa vida, o que aconteceu com essa pessoa, né? A história de cada um, né, gente? A gente sempre acha que a vida do outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O Facebook do outro é sempre mais feliz, mas a gente tem que lembrar que nós somos humanos, nós temos famílias, nós temos problemas, e cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, né? E acho que esse momento nosso é de empatia, né? A gente tem que estar ali sofrendo com o outro, né? Ou tendo alegria com o outro, compartilhando as coisas. Ouvir os alunos, para mim, não tem nada melhor, né? Assim, eu gosto, eu sempre acho que todo mundo é carente, né? Então, de vez em quando, eu pego meus alunos, assim, com frases bobas. Às vezes eu falo assim, pô, fulano, você cortou o cabelo, ficou bonito. Sabe, tem aluno que me fala assim, ô Carla, ninguém nunca me falou que meu cabelo é bonito. Sabe, de ninguém ficar assim, às vezes no final do curso me abraçar, mas me abraçar, falar assim, olha, aquele dia você falou comigo, com o meu sapato, que eu estava com um sapato novo, você não tem noção de como que foi difícil comprar esse sapato, sabe? Coisas assim que eu falo, porque eu acho legal mesmo, eu não falo para agradar, não, eu falo porque eu reparo, né? Falei assim, pô, você está com óculos novo, que legal, gostei, ficou bonito, né? Ou você cortou o cabelo. Eu gosto muito de dar aula sexta-feira à noite, e eu falo com eles para ir já armados para balada. A gente nem faz intervalo, a gente vai de 7 às 9h45, 7 às 10, para liberar mais cedo para balada. Então, eles vão produzidos, né? Eu falei, pode vir arrumado, bonito, cheiroso. E eles vêm, e eu reparo, eu gosto de reparar, né? E eu reparei que uma frase dessa, gente, que você fala assim, às vezes sem pensar muito, ela é transformadora na vida desses meninos, né? Ou então um dia que você chega lá e fala assim, pô, fulaninho, você tá meio caladinho hoje, o que aconteceu? Aí depois da aula, o fulaninho vem conversar com você e chora as pitangas todas e conta tudo, né?
Eu já tive o caso de uma menina que o namorado dela prendeu ela dentro de casa. Sabe aquelas coisas de novela, que você acha que só acontece na novela? Ele trancou ela dentro de casa, sem celular, sem nada. E aí ela teve que fugir da casa, porque o cara era meio malucão. Sabe assim, aí você vê assim, meu Deus do céu, como que é importante a gente escutar essas pessoas, né? E pensar formas de ajudar e entender por que que elas não fizeram o exercício, por que que elas não fizeram uma prova boa, por que que não, elas não tiraram nota, né? Não me entregaram um exercício legal do jeito que eu imaginava, não se envolveram. Então, assim, eu acho que a escuta, ela é fundamental. E é com ela que a gente aprende, né? É com ela que a gente... Essa atividade da selfie, que eu estava contando para vocês, um aluno meu aplicou com uma professora no estágio dele, e aí ela falou assim, em vez de tirar selfie, quem sabe a gente fala dos problemas aqui da escola? Aí os meninos saíram tirando foto, tinha um buraco no meio da quadra. Aí os meninos tiraram a selfie com uns 3 ou 4 dentro do buraco na quadra, sabe? Para denunciando os problemas da escola, as coisas que eles queriam que melhorasse. Umas meninas tinham um cantinho lá, elas falavam, pô, aqui a gente podia fazer um banquinho, um lugar para a gente sentar e conversar, podia fazer um jardim. Sabe, assim, eles fizeram um projeto de escola lindo na cabeça deles e levaram lá para a diretoria, não sei o que aconteceu no final, mas né, era para tirar uma foto deles e o tirar uma foto virou um exercício aí de repensar os espaços da escola, né, para melhorar esse espaço, as demandas desses meninos. Então, eu acho que você falou a palavra-chave aí, Rogério, é ouvir. Ouvir a meninada e deixar eles falarem mesmo e construir, né, criar, né, eles têm muita coisa, ideia para criar, muita coisa para construir, e a gente vai dar esse suporte, né, para poder melhorar a qualidade das produções, para aprofundar as discussões, para levantar os problemas, para chamar a atenção deles para coisas que eles não estavam escutando ou não estavam percebendo, né? E que eles vão vir com cada cutucãozinho que a gente dá, eles vêm com mais um monte de coisa bacana para deixar a gente assim, em estado de choque, né? Então, eu acho que a gente tem... Esses meninos são preciosos, né? As turmas são preciosas, assim. E quando tem algum dando problema, pode saber que ele está com mais problema do que ele está te dando. Né? Então, essa conversa é fundamental. Obrigado. Falei, gente, falei demais. Você tocou no ponto, né? Pedro, por favor. Bom dia, pessoal. Carla, 40 pessoas na sala, que quase. Beleza. Que bacana. O pessoal está no chat, assim, super feliz com o evento. Só comentando o que o Lucas falou sobre as avaliações, a questão da pontuação, né? Eu costumo fazer, quando eu sou vice-diretor agora, quando eu estava em sala, eu tinha uma regra de três pedagógica, né? Que era avaliar o aluno ali da transformação dele durante um ano. Isso. Ô, Carla, eu queria fazer uma pergunta um pouco sobre a formação dos professores. Eu sou formado em Geografia, fiz licenciatura, né, fiz na UFMG, formei em 2007. E quando eu formei, fui para a sala de aula, né, assim, os 2 primeiros anos são enlouquecedores, né? A gente, assim, tem acompanhado vários colegas que o primeiro ano é o ano que ele abandona ali a docência porque não consegue lidar com aquela situação. E eu estou falando de escola pública, né? Uhum. Então, assim, também é uma diversidade gigantesca de escolas públicas. Um né? desafio, né? E eu sempre senti, né, principalmente depois que saí da faculdade, acompanhando, que eu cheguei a dar aula, dando simultâneo ao curso de licenciatura, e sempre achei que essa formação lá de 2007, né, os primeiros anos aí do século, a gente não tinha uma educação que apresentasse, né, o chão de sala, o chão da escola, que era teórico, era um teórico que, né, a gente viu muito Paulo Freire, todas essas linhas
pedagógicas, mas não sabia o que era a escola. E a gente é apresentado para a escola quando a gente chega ali, entra na sala, encara uma turma, né, com a sua diversidade. E como é que você avalia esse avanço? Como é que você avalia essa formação dos professores? Né, é uma situação gravíssima que a gente tem, essa questão do abandono, né? Os novos professores, porque depois você já tem uma carreira, você resiste um pouco mais a abandonar e procurar uma outra profissão. Então, a gente vê professores muito bons chegando e saindo muito rápido do ambiente escolar, porque fica chocado no primeiro momento, né? E acho que isso não é falado para ele quando ele vai fazer o curso lá de pedagogia ou uma licenciatura. É isso, obrigado. Nossa, Pedro do céu, esse caso é sério, né? Porque a gente não pode imaginar que em 4 anos, né, numa média aí de 4 anos, que são as graduações, ele vai se formar como um profissional da área, né, para saber tudo que ele precisa saber, ou pelo menos o início, uma base boa, né, e ainda vai saber dar aula, vai saber tudo que acontece dentro de uma sala de aula. Muita gente não gosta dos estágios, acha bobagem, estágio, mas eu acho que é no estágio que você tem a oportunidade de ver o que é essa realidade de sala de aula, né? Ou pelo menos ter uma ideia, porque ela é muito mais complexa, muito mais complicada do que qualquer estágio mostra. E o professor é uma criatura, assim, eu sinto muito que o Brasil não valoriza a educação, sabe? Não valoriza o professor, não valoriza as escolas públicas, porque a gente trabalha numa precariedade enorme, né? Eu sou uma privilegiada de trabalhar numa universidade, né, legal e tudo. Mesmo assim, a gente tem uma precariedade enorme de equipamentos, né, às vezes até de espaço, bom, de tudo, né? A gente já teve governo aí que deixou a gente até sem papel higiênico. A gente tinha que levar papel higiênico dentro de casa, né? Então, esse desrespeito com a educação, né? Ele acaba se refletindo num monte de coisas. Inclusive, alunos que acham que o professor não vale nada, né? Ou que a educação não vale nada, porque ela não é transformadora na comunidade deles, né? Tem uma tese bonita da Francisca, depois eu posso até pegar para vocês, mas ela fala sobre a hereditariedade do analfabetismo, né? A pessoa não vê a educação como uma coisa que é importante na comunidade dela ou na casa dela, né? Meus pais sempre viveram sem isso, por que eu vou ter que ter isso? Por que eu vou passar por isso? Né? Então, eu acho que é mais um alerta aí para a gente tentar, você falou do Paulo Freire, né? Mas tentar fazer com que a escola seja um lugar que tenha significado para esse pessoal, né? A gente não pode continuar trabalhando com oração. Eu fico dando exemplo da oração sintática, oração coordenada, porque é um exemplo que todo mundo já sofreu na pele e sabe da chatice que é isso e da inutilidade que é isso, né? Inútil do jeito que é, né? Se a gente pega uma tabela periódica, que a gente tinha que ficar decorando tabela periódica sem saber para que aquilo servia, né? Mas existem maneiras de pensar oração, de pensar tabela periódica, de pensar relevo, clima, vegetação, que era o que a gente aprendia na geografia da minha época, mas de uma forma que tenha sentido para a gente, né? E não ficar decorando essas coisas que não tem nada a ver com a vida da gente, né? Então, assim, eu acho que é a responsabilidade da escola de fazer com que esse tempo da pessoa, né, que o aluno sinta que aquele tempo ali, ele é importante para ele, né, que ele é transformador, que ele vai acrescentar alguma coisa na vida dele, é fundamental, né, a gente como escola pensar isso, porque muitas vezes não é isso que ele tem na comunidade dele, né? Muitas vezes a família dele inteira nunca passou por alfabetização, é todo mundo analfabeto e todo mundo vive
né? Então, assim, por que eu que tenho que ser alfabetizado? Por que eu que tenho que formar, né? Então, assim, a gente tem uma evasão escolar imensa no ensino médio por várias questões, né? Até porque não é mais obrigatório, e eles ficam pensando, para que eu vou fazer isso, né? Vou trabalhar, né? E o professor chega ali naquela situação assim, a pessoa não quer estar ali, o aluno não quer estar lá, e ele tem que estar lá, e o professor tem que fazer essa mágica, sem recursos. É um desafio enorme, né? Mas é um desafio que vocês que estão aí na lida, né? Que a gente que não desistiu, sabe que vale a pena, né? Sabe que é transformador, apesar de tudo que a gente sofre como profissional da educação, né? Esse governo último aí, né? Pô, se você pensar aí, o nosso ministro da Educação, poxa, o que é isso, né? A gente vê que a educação é uma coisa assim, sem relevância para o governo, né? A educação ela nunca entrou no projeto de Brasil como uma coisa importante, historicamente, né? A educação já foi só para os ricos que iam estudar na Europa, né? Depois que ela abriu para as pessoas, né, na década de 60, até antes, né, 50, que ela abriu mais para todo mundo entrar para a escola, né, da escola pública, do acesso maior, ela continuou com esse esquema de escola elitista, de escola conteudista, que faz com que as pessoas se sintam, às vezes, mal, se sintam fora de lugar, né, e o professor nunca recebeu o reconhecimento que ele merece, né? Tanto na formação, os cursos de licenciatura, muitos cursos de licenciatura estão acabando, porque não tem ninguém que quer ser professor, né? Isso é muito grave, porque nós não vamos ter professores daqui a um tempo, né? Se o curso, vários, inúmeros cursos de licenciatura fecharam. Como é que isso vai ficar? Né? Então, assim, eu acho que é uma questão séria, estrutural mesmo do Brasil, assim, que a gente precisa repensar, né? E eu já vi vários casos de aluno meu, né, falando, professora, eu não volto mais, eu não vou ser professor. Eu voltei para a letra para fazer bacharelado, porque eu vou ser revisora de texto, eu vou ser tradutora, eu vou trabalhar em editora, mas dar aula eu não vou, né? Porque não conseguiu dar aula, não teve ambiente, não teve clima, não teve nada, não viu nada que... Então, assim, é sério, né? Você tocou numa questão aí de políticas públicas, né? De valorização dessa profissão, que é muito séria, muito mesmo, né? E eu acho que o que a gente pode fazer, além de reivindicar, né? Essa melhoria de condições de trabalho e tudo, é tentar fazer com que a escola seja mais significativa para os alunos, sabe? Que eles percebam que, mesmo ninguém na casa dele ou nas outras gerações da família dele tendo feito escola, que aquilo tem um valor, né? Porque a gente acredita nesse valor e a gente sabe que a escola, quando ela quer, ela é realmente transformadora, né? Mas é sério, tem muita coisa aí para a gente arrumar nessa casa. Eu gostaria depois que você realmente compartilhasse a tese. Eu achei o título muito interessante e fundamental, né, como a escola faz diferença nessa comunidade, assim, no entorno do que a pessoa vive ali, né, familiar e tudo mais. É bem bacana mesmo. A Magda Soares, naquele livrinho dela do Letramento, um tema em 3 gêneros, é um livrinho pequenininho, mas sensacional. Ela conta um caso do Mobral. Aí fizeram o Mobral, né? Ensinaram a ler vários lugares, várias pessoas e tal. Mas quando voltaram em alguns lugares, depois de 10 anos, todo mundo continuava analfabeto. Porque não tinha o que ler, não tinha para que escrever, não tinha uma biblioteca, não tinha um livro, não tinha. Então, você alfabetiza, mas se você não cria um ambiente letrado, né? Se
Se você não tem a biblioteca, se você não tem nada que a pessoa vai ler ou precisa escrever, aquilo não faz sentido, né? Aquilo se perde. Né? Mas eu acho que a internet hoje, ela mudou um pouco isso, sabe? Mudou um pouco não, mudou muito. Porque eu fico vendo, inclusive, professor de inglês falando, porque, nossa, meus alunos não querem estudar inglês, isso há alguns anos, né, gente? Ninguém quer estudar inglês, ninguém quer saber inglês. Para que vai saber inglês? Ah, professor, não sei nem português, vai saber inglês. Mas hoje, com a internet, né, eles começam a ver que tem muitos sites que só está em inglês, game que é só em inglês. Então, eles começam a ver que outras línguas são tão reais e tão necessárias quanto a nossa, né? Para programar, né? Para quem quer programar, tem que aprender aqueles vocabulários, aquela língua, né, de programação que é toda em inglês. Então, eles começam a ver que tem uma outra realidade aí linguística, né, outras realidades linguísticas, né, disponíveis, acessíveis. E aí eles ficam querendo aprender inglês para poder saber, né? Uma vez eu fui num seminário, um congresso de games. E aí eu vi os meninos, a rapaziada toda lá, assim, ouvindo as palestras, sem fone de ouvido, sem tradutor, sabe? Eu falei, cara, como é que esses meninos aprenderam inglês, né? E eu fui perguntando lá para os que estavam lá perto de mim, falei, aqui, como é que você aprendeu inglês? Ah, nos games. Aprendi jogando. Ah, aprendi nos ambientes de game. Sabe, assim, eles aprendem. Então, quer dizer, o saber está disponível, os textos estão disponíveis, né? As línguas estão disponíveis. Vai lá e aprende, quem quer, né? Então, as coisas começam a ter mais significado para eles. E a gente precisa pensar assim, como que eu vou fazer minha geografia ter a ver com esses meninos, né? Que elementos da geografia eles podem pensar, né, quando eles estão navegando, quando eles estão buscando informação, como é que eu posso conectar essa vida deles, esses saberes que eles acham ou que eles têm curiosidade aí de buscar na internet, conjugar com o meu conteúdo, né? Quando eu vou ensinar geografia, né, globalização no caso, eu peço para todo mundo tirar o tênis. Olha que o tênis veio. De onde seu boné veio? E eles exatamente. Nada do que eles têm ali veio do local que eles estão, né? Exatamente. Olha que genial. Exatamente assim na prova. O que é a globalização? É porque meu tênis foi feito em tal lugar. Sensacional, sensacional. Ele entendeu, esse é o passo. Exatamente. Sobre a internet, né? Hoje sobre a alfabetização, essa pessoa, a gente tem criado alternativas, né? Eu acho que o áudio é uma alternativa para a pessoa que não se alfabetizou direito, e os stickers, né? Então a gente conversa muito por programas, né? Mas toda comunicação tem sido necessária uma leitura, né? Cada vez mais a leitura está ali presente, assim. Mas você sabe que eles não acham que escrever no WhatsApp é escrever e ler? Exatamente. A gente perde essa oportunidade muitas vezes. A gente faz um levantamento lá, com esses meninos dessa turma de escrita acadêmica, do que eles escrevem, do que eles leem, e raramente essas conversas de WhatsApp entra. Eles não acham que o WhatsApp eles estão lendo, estão escrevendo. Aí quando a gente fala, pô, mas você não manda mensagem no WhatsApp? Nossa, é mesmo? Não é interessante? Né? Muito obrigado, viu, Carla? Adorei, Pedro, essa ideia da globalização. Genial. A nossa escola é o 3º lugar mais alto de BH, assim, né? Você tem a Serra do Curral, tem várias regionalizações, assim. A nossa escola é bem alta lá onde a gente está. O ensino relevo no duro que é chegar na escola por causa do morro. Tá vendo? É isso aí, ué. Tá certo. A realidade deles, né? Conta mais, gente. Conta mais um caso aí de coisa que vocês fizeram que deu certo ou que deu errado. Ô, Carla, eu de novo, né? Voltei aqui. Manda, Lucas. Eu queria pegar a gancho na sua fala da questão dos alunos não entenderem que ler no WhatsApp também é leitura. Eu lembro que assim que eu entrei na faculdade de letras em 2011,
eu tive aula de oficina de produção de textos, e aquele seu livro, Oficina de Produção de Textos, né, era a bíblia da sala de aula, porque a gente fez o curso todo em cima dele. E aí uma das atividades era era um processo de pesquisa para gerar um relatório sobre práticas de leitura dos colegas. E aí uma das perguntas era se os colegas liam. Aí todo mundo, não leio. Aí a outra pergunta era alguma coisa relacionada ao que você estava lendo no momento. Aí o pessoal, eu estou lendo só texto da faculdade, artigo, relatório. E aí na hora que a gente foi apresentar os dados, a gente chegou à conclusão que o pessoal não entendia que ler relatório, ler artigo, ler tese também é prática de leitura. Eles só consideravam prática de leitura ler livro literário, ler por prazer. Então, a gente ficou questionando, olha como é que a gente tem prática de leitura que a gente não considera, porque na nossa cabeça não está tendo uma utilidade direta para a gente, né? É o livro que eu tenho que ler para a faculdade, é o artigo para a aula X, né? E tem esse olhar. E também eu vejo isso nos alunos, né? Eles não entendem que ler é ler no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, é ler tweet, né? Mesmo que seja um trechinho curto, é ler receita. Eles não entendem que isso é prática de leitura. Então, sempre que eu pergunto para eles, vocês gostam de ler? Eles falam que não. Por quê? Porque eles não leem livro de romance. Mas você lê WhatsApp? Leio. Você lê tweets? Leio. Então, você gosta de ler, né? Você tem essa prática, você só não está entendendo que isso é uma prática. Exatamente, né? Eles não percebem, não. Parece que quando a gente pergunta, quando o professor pergunta sobre leitura escrita, é só mesmo literatura, né? E os clássicos da literatura. Machado de Assis. E eles realmente não caem muito essa ficha com facilidade, que eles estão lendo e escrevendo o tempo todo, né? E que mandar um áudio é uma produção de texto, né? De mandar um vídeo, mandar um áudio, é tudo produção de texto, de conteúdo, né? É muito legal isso. Carla, você estava falando das coisas simples que a gente pode fazer. A gente tem visto muito isso durante a pandemia. A gente tem feito pequenos vídeos, convites para os meninos, e um áudio. São coisas, às vezes, que a gente fica receoso, né, de começar, mas é pouquinho, é pequeno, e isso dá um retorno tão grande para os meninos, né? Eles ficam felizes de ver a gente, de dialogar ali num vídeo, de ouvir um áudio carinhoso. E eu acho que essa interação nesse momento é muito importante. Como você mesma falou, está todo mundo muito carente, né? Nós já somos carentes, né, de relação, de contato, já é o natural, né? O brasileiro, acho que até mais do que os outros povos, né? Segundo estudos, a gente tem muito essa coisa do pegar, do abraçar, de estar próximo, né? Então, e esse período de quarentena, esse isolamento, ele atenua muito essa situação da gente se sentir muito sozinho, da gente querer ouvir, querer ver, querer falar, né? Já que a gente não pode tocar e chegar perto. E aí eu acho que nesse momento, essa aproximação pelas tecnologias, né? Ela dá um empurrão para a gente da educação, né? Que, como você mesma falou, são 20 anos aí tentando introduzir esse processo, né? Como uma parte importante, complementar os processos que nós já fazemos, que não tinha ainda chegado a ser. E nesse momento ela aparece como única, né, possibilidade de estar acessando esses estudantes, de estar acessando essas famílias, de estar acessando as pessoas em várias áreas de trabalho aí, né? E é um momento, assim, de ousar, é um momento desafiador, que às vezes a gente se sente meio que em xeque, né, tendo que reformular muitas coisas na nossa cabeça, até essa organização de estratégia de ensino, né, de exposição de imagem, de se colocar, de questionar se devo ou não, se é o melhor ou não, mas também é um momento, assim, que eu vejo como, né, e você coloca como grande potencializador de aprendizagem, né, a nossa aprendizagem nesses processos e a dos estudantes também. E essa coisa de resgatar os vínculos, né, que você traz também na sua fala, que é fundamental. Nossa, é muito legal isso, sabe? Eu estava aqui pensando, vendo vocês aqui, né? Falei, gente, olha que coisa mais sensacional, um grupo de professores, né? Se reunir por livre, e espontânea vontade, chamar alguém para conversar, né? Sobre o que fazer, como fazer, o que está acontecendo, né? Trocar figurinha. A gente tinha que fazer isso mais, né? Porque usar a tecnologia não é nada mirabolante, não. São coisas simples.
simples que a gente faz no dia a dia, de mandar um áudio para o fulano, para o ciclano, né, ou digitar, até discutir, assim, quando é que eu digito, quando é que eu gravo áudio, né, porque tem umas coisas que são mais fáceis para digitar, outras que são mais fáceis para mandar áudio, ou quando é que eu ligo, né? Até que, como é que são essas escolhas dos canais de comunicação? É muito legal, e a gente tem que pensar assim, que não tem que fazer nada mirabolante, né? São coisas simples, igual você falou, sabe? Às vezes um áudiozinho que o professor manda, ou que a gente recebe, né? Que a gente recebe de um aluno, é tão acolhedor, é tão gostoso. E eu estava aqui pensando exatamente isso, assim, falei, nossa, gente, que legal esses professores aqui, conversando, sabe, querendo fazer, aceitando, né, que pode ser diferente, quanta coisa bacana esse povo, ouvindo o Pedro, né, falei, nossa, gente, quanta coisa bacana que cada um aqui deve fazer com os alunos, que a gente devia conhecer, devia trocar figurinha, devia um contar para o outro, não é? Assim, dá vontade, assim, nossa, vontade de ficar aqui uma semana inteira conversando com cada um e vendo, assim, o que você faz, como é que você fez, como é que você faz na sua disciplina, né? Eu acho que esses momentos de conversa, nossa, são muito importantes, né? A gente trocar figurinha e aprender um com o outro, e eu percebo que vocês têm todos essa vibe, assim, pô, vamos fazer uma coisa legal, né? Vamos experimentar, vamos aproveitar essa oportunidade. E, e eu estou achando isso muito sensacional, sabe? E a gente não precisa pensar que usar tecnologia... Desculpa. Está muito seco, né? A gente não precisa pensar que usar tecnologia é fazer coisa... Ai, gente, engasguei. Gente, engasguei. Sandra, pode ficar tranquila aí, tomar uma água, tomar fôlego, tá? Pode ficar tranquila. É assim mesmo, a gente vai falando, o tempo está realmente muito seco. A garganta, às vezes, dá um nozinho. Mas eu acho que a gente pode fazer muita coisa simples e é muito eficiente, né? Tem que ser nada, assim, vida de youtuber, não. Né? Pode ser um negócio mais humano, que eu acho que essa é a parte mais importante, né? É tocar no coração. Pode só dar um pitaco, aproveitando esse tocar o coração que você colocou, Carla, por favor. Pode e deve. Carla, numa outra rede, logo no começo dessa preocupação, né, de educação à distância, ensino remoto, ainda não se sabe nem como definir a situação que a gente vive. Eu assisti um dos vídeos que estavam sendo propostos para os estudantes e era uma aula de língua portuguesa, cujo tema era coesão e coerência, primeira aula de contato com os meninos, e absolutamente nada do contexto da situação mundial foi citado na aula. Né? Então a gente pode cair nesse erro, acreditamos que é absurdo, de trazer, alguém já citou, né, de levar a sala de aula tradicional do jeito que ela está estruturada até então para dentro da casa das famílias. Né? Eu assisti essas aulas, né? Comecei, deixa eu dar uma olhada aqui como é que o povo está fazendo, né? As primeiras semanas eu assisti algumas aulas, mas eu fiquei horrorizada. Realmente, assim, não tem nada de humano ali. É o conteúdo pelo conteúdo, e dado de uma forma assim, transmissiva, nada a ver com o que a gente pensa de escola, né? E acho que não é por aí, não. Pegar essa ideia de aula de professor falando na orelha da gente, falando de coisas que não interessam, não vai dar certo. Né? E ninguém perguntando em momento nenhum sobre... Porque essa pandemia, ela deixa todo mundo mais sensível mesmo, né, gente? Cada um está vivendo situações estranhas, né? Gente sem dinheiro,
né, ou tenso dentro de casa, é complicado. Você achar que começar a dar aula sobre coesão e coerência achando que o mundo está lindo e que só falando disso você vai resolver o problema da educação, é muita ignorância, né, do que é sala de aula, do que é educar, né, nesse sentido que a gente pensa como professor. Aquilo ali foi um equívoco. Carla, posso fazer uma pergunta? Vai, Sandra, manda bala. Tudo bem? Bom dia, gente. Eu não sou professora da escola, né? Peguei uma carona aí, graças à autorização do pessoal. Mas muito obrigada pela oportunidade. Carla, as últimas falas aí foram sobre questão do uso do vídeo, né? Eu achei super interessante quando você fala assim, não sei se eu mando áudio, não sei se eu mando texto, né? E os filhos da gente ficam assim, mãe, você tá mandando 5 minutos de áudio? Ou isso não foi de véi, né? Então, aí aqui, né, nessas relações também que a gente vai estabelecendo dentro de casa, e assim, o contraste, né, entre que os adolescentes, como eles enxergam a forma de comunicação e, enfim, né, há uma série de outras coisas, mas eu vou tentar ser mais breve aqui. Você acha que, além de todas as lições que a pandemia nos tem trazido, ainda ela traz também um novo contexto, uma nova ideia do que é ler e escrever? Aí eu falo pensando assim, porque há uma avalanche de lives, de vídeos e de áudios, não é? Muito caminhando no sentido da oralidade, do texto falado, e até exigindo um pouco mais da gente, né, de desenvolver um pouco a habilidade da leitura por meio do ouvido, né, e da visão. Como que você vê isso, pensando as relações, né, que a pandemia nos traz e os novos textos, não novos, né, mas como que eu digo, essa nova forma que nós temos utilizado para transmitir e receber textos, né, nesse momento aí. Como que você vê isso? Legal demais, Sandra, porque é questão que a gente chama de multimodalidade, né? A gente não pode pensar que o texto é só o texto escrito verbal, né? Cada texto, se você pega uma página de texto de livro só escrita, você vai ver que ele tem um design, tem a cor do papel, tem a cor da fonte, tem a tipologia da fonte, né? A escolha da fonte. Quando a gente vai escrever lá no Instagram, né? A gente não escolhe a fonte, que a gente tem algumas opções lá, aquela letrinha cursiva, ou uma letra mais gritante, uma letra... Então, assim, isso tudo faz parte da escrita, né? Da comunicação. E eu acho que a gente tem que pensar nas formas de comunicar. Né? Por exemplo, esse negócio de gravar vídeo, gravar áudio, eu acho que isso é tão bacana. E é uma demanda, né? É uma demanda contemporânea de gravar vídeos. Eu já participei de eventos, por exemplo, que eu tinha que gravar um vídeo e mandar, né? Eu falei, e agora? Agora vou ter que aprender. Na verdade, e os meninos também. Eu já vi vários eventos que as pessoas gravam as palestras, né? Gravam as falas, a apresentação de trabalho e mandam, que são eventos online, que são muito legais, e aquilo fica disponível para as pessoas assistirem. E aí entram nas discussões e tal, e é super bacana. Então, eu acho que a gente precisa incorporar essas linguagens nas nossas aulas, né? A gente já incorpora e não percebe. Quando você pede um menino para fazer um gráfico, fazer um desenho, fazer um cartaz, fazer um convite, fazer um folder, né? Ele está usando, né? No caso do Rogério, Rogério não, do Pedro, né? Da geografia, de ver um mapa, de ler um mapa, né? De ler as imagens. Então, nas artes e tudo, tem muita coisa legal a gente trabalha muita multimodalidade, né? Os textos multimodais. E tem um conceito que eu acho interessante, que é de multiletramentos. A Roxane Rojo tem um livro falando de multiletramentos, que tem essas duas pedaços, assim, é de trabalhar com múltiplas linguagens,
né? Porque nenhum texto usa uma linguagem só, né? Você pega o cinema, você tem a linguagem verbal, a linguagem a fotografia, a movimentação. Bom, tem tudo tem muitas linguagens, né? E a diferença, e a multiplicidade cultural, que é uma outra coisa, porque com o mundo globalizado, né, com essa globalização, com esse nosso acesso a muitas coisas pela internet, a gente tem acessos a culturas diferentes, a pensamentos diferentes, e que é interessante a gente conhecer, né, lugares diferentes, falas, sotaques, conhecer essa diversidade e respeitar essa diversidade, né? Entender, porque das diferenças começam a surgir as polêmicas, né? Não aceitar a cultura do outro. A gente tem no Brasil mesmo um caso clássico que é a da cultura indígena, né? Que a gente trata o indígena como se ele não fosse um brasileiro. Nós somos o brasileiro, o indígena ele é quase um estranho, sendo que, na verdade, é o contrário, estranhos somos nós que viemos, né? E estamos aqui tentando tirar o pouco que restou para eles, né? Fica lá os ministérios discutindo como que vai tirar dessas pessoas o pouco que eles têm, como se isso fosse o natural, como se eles fossem os invasores, né? Então, assim, a gente tem que repensar muito, tem muita coisa aí para a gente pensar, né? Essa diversidade cultural, ela devia ser, no mínimo, respeitada, né? Quando a gente pensa nas religiões, a gente viu há pouco tempo, né, casas de candomblé, de umbanda, sendo queimadas, destruídas, invadidas. Sabe, o que é isso? Com base em quê? Qual que é a religião boa? Né? Como se tivesse uma religião boa, uma religião ruim, né? E a gente sabe que tem do bem e do mal em tudo quanto é lugar, em todas as religiões, em todas as culturas. Isso é do humano, sabe? Então, assim, a gente pensar nessa multimodalidade, e nesse conceito de multiletramentos, que eu acho muito legal, porque tem essas duas vertentes, né? Na aceitar, respeitar e aprender a usar as várias linguagens e aceitar, entender e respeitar as diferentes culturas, diferenças culturais, né? Eu acho que isso aí é uma aula para a gente repensar tudo, porque é sempre assim, a gente sempre acha que tem o certo e tem o errado, né? Então, o certo é o que alguém um dia falou que é, né? Em língua portuguesa mesmo, as pessoas ficam, eu não sei falar português. A português é uma língua muito difícil. Eu falei, gente, mas você fala o tempo inteiro, é a língua que você usa. Como que você estranha a sua própria língua, né? Isso devia ser... pode Isso falar. é bem cultural também, né? Porque quando a gente vai realizar alguns trabalhos usando diversos tipos de texto, os meninos às vezes perguntam assim, pois é, e agora? Quando é que vai ter aula? Né? Assim, porque eles também, culturalmente na sociedade, né? Nesse movimento que as escolas estão fazendo, de acesso aos meninos, enfim. Alguns dos grupos com os quais eu estou trabalhando estão perguntando assim, professora, manda o exercício para mim. Então, assim, inicialmente o formato, que eu acho que, embora eles tenham acesso à tecnologia, assim como você falou, né, eles têm acesso, mas peraí, não é tão assim, eles já nasceram sabendo, aquela velha ideia lá do nativo digital, né, que na verdade é outra discussão. Mas eles acham assim que essa perspectiva de você trabalhar com a construção de vídeo nem sempre é a aula que socialmente é considerada, né? Muito obrigada, viu, Carla? Se você passa um vídeo curto, eles falam que você não deu aula. Vai dar aula, não, professora? Né? Isso mesmo. Mas eu acho que você tem que mostrar isso claramente para eles, né? Que isso é a aula, que essas discussões são importantes, e com isso aqui ele vai aprender isso, desenvolver essas e essas habilidades, né? Até para os pais entenderem também.
né? Porque tem resistência. Eu já vi pai pegando caderno de menino, falando assim, aqui, ó, o caderno do fulano lá do colégio tal, que é primo do meu filho, tá cheio de conjugação verbal, e o caderno do fulaninho não tem nada. Só que o caderno do fulaninho tinha coisas muito mais interessantes do que conjugação verbal. Né? Tá todo mundo nessa confusão, né? A vida não está normal, não é? A gente está fazendo coisas. Eu também estou sem minha ajudante aqui, né? Então é lavar, passar, cozinhar, fazer tudo. Minha mãe idosa mora comigo, não tem mais cuidadora que me ajudava. Eu que cuido dela, né? E filho dentro de casa. E tudo. Então está todo mundo nesse balaio. Eu achei ótimo você falar disso, porque a gente não pode achar que as coisas estão normais na casa do outro, né? E a gente não pode achar que a gente tem que dar conta de tudo, como professor, como profissional, né? O ritmo da gente diminui, porque a gente está assumindo outros papéis, né? A gente está fazendo outras coisas que a gente não fazia. Então, a gente eu acho que tem que pegar manso, calma, né? Pensar assim, eu vejo escolas assim, estressando, porque o conteúdo tem que ser o conteúdo da aula normal, porque tem que ser tudo normal. Gente, não é normal, nós não estamos vivendo uma situação normal, né? Então, eu acho que vocês que vão começar agora, assim, né, fazer essa experiência, eu acho que é super importante vocês registrarem o que dá certo, o que não dá certo, experimentar, não ficar, assim, surtando com conteúdo, que eu tenho que dar o conteúdo tal, porque até o final do mês eu tenho que ter feito isso, tenho que ter feito aquilo, né? Eu acho que a gente tem que pensar, assim, aquilo que o Rogério falou, né? Conversar com os meninos sobre o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, o que está acontecendo, né? Trazer esse lado humano mesmo para a discussão e, de repente, até fazer produções, e eu acho que é muito aconselhável, fazer produções em cima disso, né? O que você está vivendo? O que problemas que estão rolando? Né? Como é que você está administrando isso na sua casa? Quantas pessoas estão aí? Alguém já pegou coronavírus? Você sabe o que é coronavírus? Como é que a gente previne? Como é que você está prevenindo na sua casa? Né? Hábitos que mudaram? Sei lá, 1000 coisas que a gente pode discutir em cima disso, né? E não ficar preocupado assim só com aquele conteúdo, né? Mas sim, trabalhar. E eu acho que é legal também, de repente, gente, que as aulas sejam um momento de alívio, né? De assistir um vídeo legal, de escutar uma música bacana, de trocar ideia com as pessoas, de socializar, de voltar a ter o colega por perto, né? De repente, eu sinto falta demais dos meus amigos, né? Dos meus colegas. E os meninos certamente sentem muito mais, né? Então, assim, de socializar, de trocar áudio, de mandar mensagem de apoio um para o outro, né? De trocar experiências. Eu acho que a escola podia ser um momento assim, mais de alívio, né? De aliviar um pouco, sem pensar muito nessa questão do tempo, que eu tenho que cumprir X horas, né? Mas, de repente, assim, vocês em conjunto pensarem assim, olha, essa semana a gente podia dar uma atividade com isso e aquilo, né? Fazer essa integração mesmo das disciplinas, em vez de cada professor encher os meninos de 1000 atividades, né? De repente, sei lá, Alcione, Lucas e Sandra entram aí num acordo, vamos bolar essa atividade aqui, porque aí pega esse aspecto X, esse aspecto Y, né? E eles podem mandar um áudio para a gente pode gravar um vídeo aqui para eles e mandar um videozinho pequenininho, curtinho. Não sei, eu acho que vocês vão ter que criar o que vai ser possível, né? E eu acho que registrar isso tudo e trocar com outros professores, né? Essas angústias, experiências que funcionaram e não funcionaram, isso dá certo, aquilo não dá certo, é muito importante nesse momento. A gente está ouvindo você falar aí, e é muito legal, porque vai de encontro às construções que nós já estamos fazendo enquanto equipe de trabalho, né? A gente já tem uma divisão por grupos por ano,
E a nossa perspectiva é justamente essa, a gente já está organizando a primeira semana, é de acolhida, é de trazer uma música, um vídeo, de receber esses meninos, conversar com eles, de saber como eles estão, né, de trazer um pouco de poesia, trabalhar dentro da perspectiva de projetos mesmo, né, para a gente saber mesmo, acolher nesse momento, porque a gente precisa sentir como eles estão, e é o que você falou, a gente também tem em mente essa questão de uma avaliação continuada do que a gente fizer, das interações, das intervenções, então a equipe vai continuar se reunindo, avaliando o que foi positivo, o que não foi, para a gente estar aprimorando, porque como é um processo novo, a gente tem que ter esse passo de acompanhamento, de pensar, de repensar, porque a gente vai ter acertos, vai ter erros, e tudo isso tem que ser contabilizado, né? Para que no fim de tudo a gente consiga contabilizar, né, mais acertos, mais interações positivas, mais construções, do que os erros que fazem parte aí da trajetória, né? Exatamente. Ainda mais que é uma coisa nova, gente. Ninguém sabe como fazer isso, não. Né? Nós vamos ter que aprender isso, sobretudo com as crianças, né? Porque com adulto tem mais coisas, mais produções, assim. Mas com criança, não. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, Carla, a gente vai ter que aprender junto, filho. E eu quero muito saber depois como é que foi esse processo, o que aconteceu, como é que foram as intervenções dos pais, como é que os pais se envolveram ou não, né? Nisso, porque eu acho que vocês vão ter que pensar em atividades para a família. Né? É um negócio, vai ser uma experiência linda e riquíssima para todo mundo. Né? Carla, nós temos mais 2 pessoas inscritas, aí a gente vai ouvir essas 2, né? Você dá a sua resposta e como, né, nosso horário já está dando, eu proponho que depois dessas 2 perguntas a gente finalize, tá? Então a gente tem a Alcione para... Ô, Ana Paula, e bom dia a todos. Eu tirei a câmera aqui para eu aparecer, né, para as pessoas me reconhecerem. Mas olha só, eu fui escrevendo aqui no chat eletricamente, a Carla foi falando, e os professores e as professoras foram perguntando e comentando, então eu estou me sentindo contemplada, porque a Sandra falou do que eu ia falar, o Lucas, o Pedro, a Cislene falou, então eu acho que, nos comentários da Carla, eu fiquei contemplada, então eu vou passar a minha vez de falar e vou continuar escrevendo no chat, porque é também uma forma da gente ir interagindo e se comunicando aí. Mas, assim, super feliz de estar participando aqui, estou me encontrando demais aí nas discussões, nas reflexões, ainda tem muita coisa para a gente conversar, discutir, mas acho que a gente está no caminho, né, as preocupações estão colocadas para todos, mas a gente está se encontrando, de algum modo, nessas formas de pensar uma nova realidade, uma nova gramática, né, que é o que tem sido dito por aí, novas palavras vão chegando, a gente vai incorporando no nosso discurso, nas nossas narrativas, a gente precisa ter consciência de que isso realmente vai reverter na escola que a gente quer, né, que é essa escola presente, sem ter que retomar uma escola lá do século XIX, e é essa escola que a gente está construindo nesse processo aí, cheio de desafios, de incertezas, mas momentos muito ricos, porque a gente está dialogando, escutando, refletindo. Eu ia passar minha fala, mas acabei falando, mas é isso. Obrigada demais pela oportunidade. Exatamente. Nossa, nós temos que aproveitar muito essa oportunidade. Né? E é muito legal ver vocês, né, como um grupo, pensando isso coletivamente, tentando ações, né, coletivas, isso é muito bonito. E vai dar certo, tenho certeza. Bom dia, pessoal, bom dia, Carla. Eu sou Irilma, sou monitora do PEI, né, da Escola Integrada, e sou estudante também da Letras. Eu trabalho lá na perspectiva de futebol e literatura com o Elcio Cornelsi. Ai, que legal. E eu tenho trabalhado isso muito na Escola Integrada, esse momento de trabalhar a escola como trabalhar a disciplina do português com outras disciplinas, né? Então, eu trabalho muito com o futebol, com o futsal em si, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa experiência interdisciplinar, né? Como é que a gente trabalha
consegue promover trabalhos coletivos, né, trabalhos em grupo com outros professores. Eu, além de ensinar português, de trabalhar, às vezes, dentro de sala de aula com futebol, trabalhar, às vezes, com, vamos assistir, gente, um pouquinho desse jogo aqui, ó, Cruzeiro e Atlético jogaram, vamos falar um pouco sobre as linguagens que a gente viu no vídeo, essas questões, e trabalhar também com a prática do esporte, né? Então, a monitora de literatura vai para a quadra jogar a bola também com os meninos. Então, é uma interação muito legal, e eu tenho tido muitos pontos positivos, né, com esse trabalho de me adaptar a esse universo coletivo, esse universo interdisciplinar, que eu tenho trabalhado isso muito com o Elcio também, na graduação e trabalhando nos projetos de literatura, trazer também, por exemplo, a gente trabalha muito com alguns clássicos, né, e eu trabalho muito com biografia de jogadores, então os meninos às vezes pegam uma biografia e ficam, gente, olha, tá falando do jogador que eu conheço, e eles realmente sabem tudo sobre aquele jogador, tudo sobre aquela jogadora, e tem sido muito legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas experiências de como trabalhar mais com outras disciplinas. Eu me adapto muito bem com monitor de esportes, mas também trabalho um pouco com monitor de teatro, a gente faz trabalhos bem legais na Integrada, e é isso. Nossa, que bacana. O Elcio é um colega querido, que eu não trabalho diretamente com ele, mas eu gosto mais dele, dos trabalhos, dos programas de rádio, né, da Rádio FMG, essa história do futebol, né, com Marcelino, essa turma é muito interessante. Trabalhar interdisciplinaridade não é uma coisa complicada, não, né? Vocês vão pegar mesmo esse tópico que você está falando, futebol. Gente, futebol dá liga para qualquer disciplina, né? Eu costumo falar, às vezes, que com meus alunos, eles ficam bravos, às vezes, comigo, mas a gente vai chegando a um acordo, que eu falo com eles assim, gente, não precisava ter aula de português, não precisava existir uma aula de português, né? Porque todo mundo tem que trabalhar com leitura e produção de texto, todas as disciplinas, né? Talvez o professor de português, ele devesse ser uma figura que ficasse assim no meio de tudo, né? Uma pessoa que orientasse as produções das disciplinas, né? Então, vamos supor, a gente pega o futebol, que você vai saber falar isso muito melhor do que eu, mas eu vou me arriscar aqui, tá? Já que você tocou nesse tema. Você tem bibliografias, as biografias, você tem os lugares, os times, né? Você fala, o time é de tal lugar, mas onde é esse lugar? O que é que tem lá? Quantas pessoas moram ali? Como é que é a vida dessas pessoas? Então, você entra, sociologia, geografia, qual que é a história dessas pessoas? De onde veio esse povo? Como é que foi o processo de colonização? Né? Tem negro lá? Não tem negro? Tem índio? Não tem índio? Como é que são as etnias? Como é que... Né? Então, assim, quantas pessoas moram? Quantos jogos tem? Aí entra matemática, entra geografia, entra arte. Tem algum artista famoso? Alguém já pintou um quadro desse jogador? Alguém já fez um filme sobre isso? Né? Já aconteceu alguma coisa? Assim, dá para trabalhar todas as disciplinas ali, matemática, né? Estatística, sabe? Então, assim, eu acho que se a gente pensar em projetos, né? Eu quero trabalhar com a questão X, né? Sei lá, qualquer tema que você pegar, qualquer um, né? Ou qualquer texto que você pegar, ele vai ter liga e vai ter pega para todas as disciplinas, né? Então, assim, se vocês definirem conceitos, né? Ou temas para trabalhar, né? E cada um vai ver ali na sua área o que esse tema pode ser, como que esse tema pode ser trabalhado como que essa disciplina pode trabalhar dentro desse tema, né? Eu acho que dá pano para manga aí, minha filha. Né? Eu tenho pensado muito essa perspectiva da língua portuguesa como uma ponte, né? A gente faz ligações com outras disciplinas e a gente está muito desse lado do apoio mesmo, igual você falou, de conversar, de estruturar os projetos e fazer essa liga, né, com todas as disciplinas, de trabalhar esse modelo interdisciplinar. Isso eu aprendi muito com o Elcio, aprendi muito
nesses ponderamentos que ele faz, né, sobre o futebol, sobre a linguagem. A gente trabalha muito com artes na revista Folia também, né, que é um projeto também que ele trabalha, e eu acho isso muito interessante. Se a gente for pegar mais radical, a gente pode pensar que nenhuma disciplina devia existir. Porque todas as disciplinas podem se apoiar, né? Sim. Então, esses projetos conjuntos, assim, eu acho que eles são muito mais interessantes e mais produtivos, que aí eles vão romper com essas barreiras todas que ficam amarrando a gente, né? A do tempo de 50 minutos das aulas, a dos espaços, né, que é a minha aula ou a sua aula, mas trabalhar as ideias até... E são coisas, assim, eu senti isso muito na minha formação, essa dificuldade, depois de viver anos e anos, tudo encaixotadinho, né? Que uma disciplina não tinha nada a ver com a outra, eu custei, na minha cabeça, juntar, né? E perceber que geografia tem tudo a ver com história, que tem tudo a ver com ciências, que tem tudo a ver com educação física, que tudo tem a ver com tudo, né? Mas era porque era tudo tão separado, né? Na minha formação de ensino de escola, né? Foi tudo tão separado que eu custei... Quando eu cheguei na universidade, que eu fui vendo, assim, gente, mas está tudo ligado. Aqui uma disciplina, fulano fala isso na disciplina. E aí que eu fui, né, que foi caindo a ficha que meu ensino pregresso todo foi assim, né? Que eu devia ter ligado isso na minha cabeça sempre, mas eu não ligava, porque era tudo trabalhado de forma tão estanque que eu não... Né? Eu fui culturalmente moldada para esse jeito de pensar da escola, de coisas separadas, né? E eu acho que hoje eu já sou assim, do outro oposto, porque eu acho que tem que ser tudo junto, né? O máximo possível. Eu tenho pensado muito nisso, porque quando o Elcio trabalha com a gente sobre futebol e traz outras questões que estão além do português, né, além do estar dentro de sala de aula e falar sobre questões da gramática que são importantíssimas, mas que a gente pode abrir esse leque, tem me dado quando eu entrei na faculdade, no segundo período, eu já conheci o Elcio para minha grata caminhada e formação dentro da faculdade, porque aí eu consegui abrir o meu horizonte, porque eu sempre fui atleta de futebol, entre aspas, sempre gostei muito de futebol, e eu olhei na letra e disse, gente, acabou a minha jornada com futebol, né? E quando eu encontrei o Folia, quando eu encontrei essa abordagem do futebol, eu falei, nasci de novo, posso transformar isso, e também foi um processo transformar o que eu tive dentro da faculdade, aquela coisa, aquele material acadêmico, e um material pedagógico. Então, essa foi o meu maior desafio, e é o desafio que eu tenho feito aos poucos dentro da integrada. A gente vai se renovando, vai aprendendo com os outros colegas de profissão, né? Que é você conseguir transformar um trabalho acadêmico em uma prática pedagógica. Então, esse tem sido o desafio. Que é muito desafio nosso lá no Redigir, né? De pegar as teorias acadêmicas, as abordagens, né? E trazer isso para atividades que podem ser usadas em sala de aula. Sim, fazer Inclusive, isso de forma convido vocês lá, para quem não conhece, né, Lucas? Me ajuda aí, garoto propaganda. Para quem não conhece, conhecer lá o site do Redigir, porque as atividades estão lá disponíveis para quem quiser usar, são gratuitas, né? A gente, se quiser conversar com a gente, elas são colocadas lá tanto em PDF quanto em formato doc, justamente para vocês poderem tirar a questão, editar lá do jeito que vocês quiserem, aproveitarem do jeito que vocês quiserem, né? E eu queria que vocês me prometessem uma coisa. Eu queria que vocês me prometessem que vocês vão me chamar de novo para conversar daqui a uns meses. Eu quero muito saber o que aconteceu, como é que foram. Registrem essas experiências, gente, viu? Compartilhem as angústias, o que deu certo, o que não deu. Joga isso nos Facebooks da vida, nas redes sociais, em tudo quanto é lugar. Professora Carla, eu sou Rodrigo da Integrada. É só fazer uma pergunta mesmo. A gente pode estar pegando essa gravação e colocando no canal do YouTube? Aí a gente dá acesso a mais pessoas para acompanhar um momento que foi
belíssimo, tão rico, assim, e te agradecer de antemão por ter participado conosco e nos brindado com tantos ensinamentos, com tanta coisa interessante. É isso. Vai, Obrigado. por mim pode, Rodrigo. Se todo mundo topar, eu não me importo nem um pouco, né? Porque está todo mundo vivendo uma situação difícil, um momento assim, desafiador, né? Ninguém tem a regra, ninguém. Nós estamos jogando sem regra, né, Erilma? Sim. É um jogo sem regras. Mas eu acho que é um momento assim, privilegiado mesmo, né? Para todo mundo aprender muita coisa, para a gente, como professor e profissional da educação, se unir, né? Mais, trocar mais experiências, testar muitas coisas, né? Com a bagagem que a gente tem, nós não estamos fazendo nenhuma irresponsabilidade, né? Nós estamos simplesmente colocando em prática o que já devia ter sido colocado em prática há muitos anos, né? Uma mudança na escola que teve que vir uma pandemia para poder ajudar a gente a fazer essa nova escola, né? Que a gente fica sonhando com ela. Eu espero que a gente consiga fazer. Né? Desculpa te interromper, então, muito obrigado, grato de coração, foi maravilhoso estar aqui com você e com todas as demais pessoas. Muito obrigado mesmo, tá? Eu agradeço muito, muito mesmo, de coração mesmo. Assim, para mim é um privilégio. Por mim, eu ficaria aqui a semana inteira conversando com vocês. Né? E queria muito voltar a conversar depois para saber como é que foi. Cislene, eu já tenho meu WhatsApp, né, Cislene? A gente pode ir trocando figurinhas e eu fico muito curiosa mesmo para saber como que foi. Professora Carla, muito obrigado. Combinado. Eu vou encerrar aqui. Cis, obrigado pela força, pelo contato. Ana Paula, Rodrigo, todo mundo que participou aí, Lucas também. A promessa vai ser cumprida, vamos te convidar novamente, com certeza. Assim, é um convite que você fez para a gente, na verdade. Também já deixo de antemão que em breve, eu tenho certeza que em breve a gente vai estar no nosso espaço novamente. Né? Também quero que você conheça a nossa escola, é uma escola muito perto da FMG. A gente tem umas parcerias, né? Muita gente vai fazer trabalho lá, estudo lá na escola. Então, também que você conheça esse espaço nosso, né? Conheça essa comunidade. É no bairro Ouro Preto, mas é uma periferia do bairro Ouro Preto. A escola, né? Então, assim, tem essas características. Agradeço a todos a participação, foi um refresco, né? Foi, como o Rodrigo disse, foi muito bonito. A gente tem passado por uma correria e um estresse extremado nesse momento, né? Como gestão, como coordenação, como professores. E foi um dos poucos momentos em que eu me senti aliviado de estar participando, batendo esse papo. Então, quero agradecer muito em nome de todos que participaram e que a gente continue fazendo esse movimento aí. É muito bom mesmo. Muito obrigado, tá? Me coloco à disposição. Vai ser um grande prazer acompanhar esse processo seus. Você sabe, eu falo que eu não moro em Belo Horizonte, que eu moro na Pampulha. Né? Que a Pampulha é um lugar diferente. Então, eu vou ficar muito feliz se vocês me deixarem acompanhar esse processo. Assim, né? E me coloco à disposição, viu? Para mais prosas, mais conversas. Eu não tenho solução nenhuma, né? Assim, ninguém tem essa solução, mas vai ser muito bonito construir isso, né? E participar desse momento. Eu agradeço demais, Pedro. Foi muito bom conversar com vocês. Eu fico feliz de saber que você teve um momento de alívio. Nossa, Mas foi muita leveza. Pedro disse direitinho, foi muita leveza. Eu só queria agradecer a Carla, além de toda a aprendizagem agora de manhã, do site do Redigir, eu estou aqui olhando, estou encantado com ele. Tem muita coisa legal lá, viu, Pedro? Muita, mas muita 21 anos de trabalho. Fantástico, gente. Todos conheçam, por favor, porque é maravilhoso. Obrigado por ter já começado, inclusive. Não estou vendo as músicas aqui. Você já começou com uma palhinha de Pixinguinha aí hoje, então. Pois é. Daqui a pouco essa do Pixinguinha vai para o ar. Beleza. Né? Cislene, obrigada demais, querida. Obrigada mesmo, viu? Foi um privilégio conversar com essa turma do bem, né? E tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho muito lindo, né? Continuar fazendo um trabalho lindo.
Eu que agradeço demais você ter vindo conversar com a gente, tá? Foi uma delícia. Então, tá bom. É isso. Que pena, dá até dó acabar. O coração fica até apertado, né, gente? Obrigada, foi um prazer, uma delícia essa manhã com vocês. Obrigada, Carla. Nós vamos te procurar mesmo, viu? Muito gostoso falar com você. Vou ficar muito feliz. Vou ficar feliz demais. Quando tudo passar, a gente marca um de verdade, um café lá no Carmelito. Né? Super aprovado. Bom demais. Ótimo, gente. Obrigada mesmo. Um beijo grande para todo mundo aí. Foi um prazer. Carla, obrigado. Meu Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau.